Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Benite. Eu ajudo empresas a aparecerem antes dos seus concorrentes nas buscas do Google, também chamado como Google Meu Negócio ou Google Empresas. Nós estamos praticamente aí em 2026 e eu gostaria de fazer um convite para você que é empresário, que tem um negócio local, uma loja, presta algum tipo de serviço aí na sua região. E eu gostaria de chamar a atenção para você, se você é um daqueles empresários que acha que está tudo tá muito devagar, ou tá muito fraco, ou talvez um pouco desacreditado para o ano que vem. Eu gostaria de chamar a atenção sua para esse quadro de cima, onde tem vários pontos azuis e um ponto cor de laranja. Esse ponto cor de laranja é esse cliente que eu, no caso, fiz uma análise dele, do perfil da empresa dele. Mas o que é interessante é a quantidade de concorrentes que tem no segmento dentro de Campinas e Hortolândia. Não sei se vocês conseguem perceber no mapa ali, tá ali Campinas e Hortolândia. E essa é a quantidade de concorrentes que tem para a terraplanagem. Então, meus amigos, o que eu quero chamar a atenção? Que enquanto você, independente do. Aí, ó, independente do segmento, tá? Enquanto você achar que as coisas não estão boas e fechando portas, tá? E achar que não precisa de um investimento porque o mercado não está respondendo. Enquanto você fizer isso, alguém está crescendo. Olha a quantidade de concorrentes. Esse mercado, assim como todo mercado, eu digo, né? Não tem ninguém passando a mão na sua cabeça, não, cara. Não tem ninguém. Se você não tomar as rédeas do seu negócio, você vai fechar. Tem uma história antiga. Inclusive foi até um professor da minha faculdade, quando eu vou fazer faculdade faz tempo, caramba. Ele dizia o seguinte, que um vendedor de cachorro quente, vendo uma possível piora da economia, ele era o cachorro quente que mais vendia na cidade. Mas ele começou a escutar rumores que a economia estava ruim e tudo mais, aquele negócio que estava fechando o comércio e ninguém estava comprando. E ele tinha o melhor pão, a melhor salsicha, o melhor purê, o melhor ketchup, o melhor mostarda. Enfim. O que ele começou a fazer? Falou, ó, já que está começando uma recessão, eu vou começar a comprar as coisas mais baratas. Então ele começou a comprar pão mais barato, salsicha mais barata, purê mais barato e tudo mais barato. E o público, realmente, como ele previu, começou a sumir. E ele começou a falar que realmente o que ele tinha escutado era verdadeiro, que o país estava entrando em crise e XPTO, né? Aquele negócio todo que não falei, que foi isso. Vamos trazer para os dias atuais. Não foi a esquerda ou foi a direita, independente de quem foi. Ele começou a perder clientes. A perder clientes, a perder clientes. E um dia ele fechou mais cedo, porque ele estava sem clientes. Ele fechou mais cedo, colocou as coisas dentro do carro, porque ele era o tipo de pessoa que ficava aqueles cachorro quente até depois da meia-noite. Mas aí, quando deu 8 horas, ele montou o carro dele, falou, eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, porque o país está ruim, as vendas estão horríveis. E ele começou a juntar tudo, colocou dentro do carro e saiu. 2 ruas para trás, ele fez uma curva como se fosse para casa dele e ele viu uma fila de pessoas. Uma fila grande. E ele começou a seguir aquela fila, que ele viu que, né, ali não era comum, e parou. E tinha uma casinha de cachorro quente também, bombando de vendas. Bombando de vendas. Só que, o que a gente toma por base nessa história? Possivelmente, as pessoas que não iam mais nele começou a ir em outro, porque esse outro estava comprando pão de qualidade, salsicha de qualidade, purê de qualidade, ketchup, mostarda. E ele começou nessa recessão e começou a comprar as coisas de má qualidade, perdeu qualidade, perdeu o cliente.
Então, meus amigos, não deixe o seu negócio por sorte. Ah, o meu cliente vai ligar aqui, por sorte ele vai me chamar. Não. Esteja no Google, esteja ranqueado, tenha um perfil que esteja preparado a receber as ligações dos seus clientes, de quem busca isso. Que nem nesse caso aqui, é terraplanagem. Você tem que estar acima dos concorrentes. Quando alguém busca lá terraplanagem em Campinas e Hortolândia, você tem que estar na primeira página, se possível na primeira posição ou até a terceira, porque depois disso você não converte, tá? Mas o meu não é terraplanagem, eu tenho casa de material elétrico. Isso. Também tem que ter um perfil muito, muito, muito bem estruturado. O Google gosta e ele te remunera colocando a sua empresa lá em cima. Então, quando você trabalha e você tem um perfil apto a ser entregue nas buscas, o Google simplesmente coloca você em primeiro lugar. Para qualquer segmento, seja você barbearia, seja você terraplanagem, seja você padaria, roupa, qualquer segmento. Se você tem um negócio local e você quer aparecer nas buscas, e não só local, tipo assim, se você atender no local, por exemplo, numa região, você pode ser encanador, você pode ser pedreiro, você pode ter uma desentupidora, por exemplo. Você tem que estar no Google. O Google é a nova Páginas Amarelas. Para você que não sabe o que é Páginas Amarelas, Páginas Amarelas é um negócio gigantesco, parecia um livro gigante, grosso assim, que a gente ia... Antigamente não tinha internet, a gente ia procurar o que a gente queria lá para ver quem que eram os fornecedores da nossa região. Então tinha lá por rua, por CEP, por tudo. Então, hoje em dia não precisa mais disso. Você entra simplesmente e fala assim, eu quero uma desentupidora. O Google traz o que você tem perto da sua casa. E as melhores estão ali nas primeiras posições. Aí você vai lá, clica e fala direto com a pessoa pelo WhatsApp. Então, se você não sabe colocar o perfil da sua empresa de uma forma que ele seja ranqueado, entre em contato comigo. Ou se você não sabe se ele está bem, eu faço uma análise para você, eu não vou te cobrar nada por isso. E se a gente vê que ele está ruim, eu te mando um plano de ação para a gente resolver isso. E se ele estiver bom, ótimo, você já sabe. Tá bom? Meu nome é André Benite. Eu sou especialista em Google. Tanto Google Meu Negócio ou também Google Empresas. Tá? E tudo isso que eu estou falando para você é de uma forma orgânica. Não estou falando de anúncio patrocinado, não. Que é uma coisa que, se você quiser mais pra frente, com certeza. Só que não adianta também você patrocinar um anúncio e a hora que o cliente chega naquele perfil da sua empresa, tá abandonado. Você entendeu? Então, primeiro você resolve o problema dentro da sua casa, né, que é a estrutura do perfil, e aí você pode patrocinar. Mas antes disso, tem que resolver o perfil primeiro. E muitas vezes nem precisa patrocinar, tá? Porque o perfil fica tão ranqueado que a hora que procurarem na sua região, você está em primeiro lugar ali. Tá bom? Só abaixo dos patrocinados, né? São 2 patrocinados e aí começam os orgânicos. O interessante é que você não pagar anúncio e tá lá no primeiro dos orgânicos. Um abraço para você, espero que você tenha excelentes negócios em 2026. Tá? Não conte com a sorte, conte com a tecnologia, conte comigo. Eu posso te ajudar. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo ano. Abraço.